Olá, meus irmãos. Estamos aqui nesse momento para falar de um assunto que está assim ocupando, né, todas as páginas em todos os lugares, não só daqui do Brasil, mas no mundo inteiro, relacionados ao tal coronavírus, né, ou Covid-19. E isso tem feito assim grandes estragos em todos os lugares, em todas as áreas, em todos os campos, causando um problema assim de natureza global, né? Esse realmente é uma coisa globalizada, né? Até o vírus é globalizado. Mas a verdade é que a gente hoje passa por uma condição, uma situação bastante complicada, porque não estávamos preparados para enfrentar algo dessa natureza, dessa forma, assim tão contundente, né? Em que o vírus ele se dissemina e o contágio dele é muito rápido, muito violento, né, do ponto de vista da velocidade com que ele se instala e os efeitos que causa. Se bem que esses efeitos eles estão assim uma forma, né, uma consequência, um efeito assim não contundente, não muito letal, mas é, alcança todas as pessoas de todas as idades, trazendo desde uma forma simples de resfriado, né, o efeito dele, até os casos fatais. E agora aqui no Brasil, em que o vírus já vem ganhando um pouco mais de espaço, né, números recentes dão em torno de 800 e poucos casos, 850 casos suspeitos, mas já atinge a cifra de 350 casos confirmados. Então, desses, tem a suspeita, quer dizer, uma morte confirmada e outras 4 ainda suspeita-se que possam ter acontecido por conta do vírus. Mas não quero dar aqui dados estatísticos, porque é só abrir a televisão e ver um noticiário através da própria internet que a gente alcança esses números. O que é mais importante, mais relevante, é exatamente a gente falar a respeito dos porquês, né? Qual é a razão dessa coisa acontecer dessa forma e o despreparo que a gente tem em relação ao enfrentamento desse tipo de coisa. Primeiro, assim, nós não estamos preparados porque a gente sempre acreditou que vivíamos numa condição assim inalcançável, né, de um problema global dessa natureza e muitos ainda priorizavam muito a parte material, né, muito a parte da propriedade, do bem, do ter e não do ser, e a gente já ouviu diversas pessoas comentarem a respeito disso, o próprio Kardec, né, desde a época em que ele começou a desenvolver os estudos dele, falava exatamente disso, e os espíritos complementavam essa ideia, trazendo exatamente informações a respeito. E faz com que os efeitos disso daí tenham se tornado assim bastante importantes, né? E a própria reação, né, das pessoas em relação a essa coisa, né, que se aproxima de nós de forma tão sorrateira e ocupa os espaços e derruba a gente. Na verdade, a questão a que eu estou me referindo, que é a questão moral, a questão espiritual, que sempre foi relegada a segundo, terceiro, quinto plano, não sempre foi assim colocada meio que à parte, né? Como se fosse uma coisa sem muita importância. Só que atrelada a essa questão moral, tem muita coisa que assim mexe assim com a essência da pessoa, né? As questões relacionadas aos aspectos familiares, muito vilipendiados, muito atacados, muito desmerecidos. Essa questão da formação da família, da agregação familiar,
do comportamento da pessoa em relação a grupo sociológico, né, social. Tudo isso contribui a forma, né, como se estava conduzindo, de uma forma negativa. Né, e as pessoas sempre procurando a satisfação mais dos seus instintos, né, dos seus prazeres imediatos. E isso a gente sabe, a gente que tem assim, um pouquinho de conhecimento da parte espiritual, a gente sabe que isso não é bom, né? Isso tem consequências e essas consequências, querendo ou não, um dia batem a nossa porta e alcançam a gente. E é o que está acontecendo agora. Lá no Livro dos Espíritos, né, que está previsto lá dentro das leis morais, é a lei da destruição, quando se sabe que esse movimento de limpeza, de tempos em tempos, ele ocorre. Principalmente porque, sobre dois aspectos principais. Um deles é exatamente você conseguir dar uma limpada em relação àquelas energias negativas, as energias que não acrescentam, muito pelo contrário, elas contribuem para um mau proceder, um mau comportamento, um mau pensamento. E isso sempre leva a uma condição assim, de estagnação e que provocam muitos males. Então é necessário, de tempos em tempos, a gente, quer dizer, quem somos nós, né? Da espiritualidade chegar e passar o rodo e fazer uma limpeza mais profunda. Isso, a gente olhando assim, sobre esse aspecto, tem essa cara, né? Quando Jesus diz, olha, vocês precisam se cuidar, vocês precisam ter um comportamento mais sadio, um comportamento mais voltado, né, para o bem-estar espiritual e não bem-estar físico somente. Isso faz com que a gente pare para pensar, será que essa questão desse vírus, ele tem esse propósito de dar essa limpeza, fazer com que as pessoas deem uma estancada, parem e repensem seu comportamento, sua história? Então é necessário que a gente considere isso também, né? E se outra razão não existe, essa me parece ser a razão desse momento. E se outras razões existem, parece que essa seja talvez a principal. Então, dentro desses aspectos, dentro dessa condição, né, da gente viver, vamos reconstruir esses elos fraternos, esses elos amorosos, de acolhimento, de aceitação. Então, nós precisamos exatamente parar para pensar sobre isso, né? E ver como as coisas realmente podem ser reconstituídas ou reconstruídas, e a gente possa dar agora um salto de qualidade e vivenciar novos parâmetros, novas condições, novas formas, né, de nosso relacionamento. Nesse estado em que isso se coloca, não existe o bonito, o feio, o rico, o pobre, o magro, o burro, não existe nada disso, né? Todos nós somos perfeitamente alcançáveis nesse propósito, né? E o vírus não bate a porta e pergunta se nós somos ricos ou pobres. O rico sofre os mesmos impactos do que os pobres, né? Então, a nossa vida ela precisa ser repensada, né? Enquanto seres humanos, enquanto pessoas capazes de raciocinar em torno disso e tomarmos decisões ligadas a um redescobrir, né? Um religar das nossas ações, dos nossos pensamentos, de nós como um todo. Então, um abraço a todos e que a gente possa ainda se encontrar por aqui para a gente tocar algumas coisas para frente que fazem parte de todo esse trabalho de relacionamento, ok? Deus está acima de tudo, né? Jesus está conosco. Um abraço.